Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão do golpe de Estado. O nome e a coisa, né? O conceito e o fato. E por que discutir isso agora? Bem, acho que motivos não faltam. Nós temos, em primeiro lugar, toda essa discussão de se haverá ou não um golpe de Estado no Brasil, né, até o ano que vem, porque, afinal de contas, o presidente Bolsonaro vem dando seguidas demonstrações de que não aceitaria qualquer outro resultado do processo eleitoral que não fosse a sua própria reeleição. E aí já vai colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral, o bom funcionamento das urnas eletrônicas, a independência da justiça eleitoral, tudo isso sendo colocado em xeque, né, e, entendo eu, de uma forma bastante cuidadosa. Né? Isso não vai sendo feito à toa, vai produzindo um ambiente que é um ambiente muito ruim do ponto de vista da democracia e que, podemos assim dizer, vai preparando o clima para um golpe. Então, essa é uma questão que está, claro, na ordem do dia. E é um tema, esse do golpe, né, que já teve presente também no passado mais recente brasileiro, né, nos poucos anos olhando para trás ainda, né, nesta década, ou nessa década que acabou, melhor dizendo, né, nós temos aí a questão do golpe sendo discutida, por exemplo, em torno do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi golpe ou não foi golpe? Esse tema também foi muito presente ali. Mas é claro que essa atual conjuntura e o risco que parece que nós corremos, ele evidentemente traz uma premência ainda maior desse tema. E o Brasil, sabemos também, é pródigo em golpes ao longo da sua história. Né? A República nasce por meio de um golpe. Né? A Revolução de 30, será que é revolução? Será que é golpe? Né? Ela também, afinal de contas, nasce de um golpe, né? Pode ser revolução, pode ser golpe. Sempre me lembro de uma frase do Trotsky que dizia, né? Não se faz a revolução numa noite, mas há noites que são noites de revolução. Talvez a gente possa até enveredar um pouquinho por essa conversa para pensar esse tema. E 64, claro, foi golpe, apesar de alguns quererem chamar de movimento. Enfim, para pensar esse tema, olhar para essa conjuntura com mais informação e com mais reflexão sobre o que ela significa, entender o risco e o significado do que seria um golpe, eu convidei um colega, né, o professor Marcos Napolitano, historiador, professor de História na Universidade de São Paulo, de graduação, pós-graduação, que estuda história do Brasil contemporânea. Né? E essa história que ele estuda é muito relacionada particularmente à questão do regime militar, do golpe militar e da memória que se constrói sobre ele. Da memória e, claro, do trabalho historiográfico sobre ela. Né? Como é que os diferentes historiadores têm pensado a questão do golpe de 64? Como é que os diferentes analistas têm pensado? Qual é a memória da imprensa? Enfim, tudo isso tem muito a ver também com as pesquisas que ele desenvolve, aí juntando temas como política e cultura, né? E tudo isso relacionado, portanto, a essa questão da memória e da memória que se constrói a partir dali. Enfim, além disso, né, acho que é importante também ainda adicionar, o professor Marcos Napolitano publicou, no período relativamente recente, antes da eleição de 2018,
né, que se diga, um artigo que saiu na revista do Instituto de Estudos Avançados, a revista Estudos Avançados, do IEA, da USP, exatamente com o nome que, digamos, motiva esse episódio, né? Golpe de Estado, o nome e a coisa. E aí, diante disso, eu vou perguntar para ele, para começar essa nossa conversa aqui, o seguinte: Marcos, diante do que a gente está vendo aqui, né, desse cenário que a gente se constrói, né, que vai sendo construído, melhor dizendo, né, será que, afinal de contas, a gente corre o risco de um golpe? Elementos que normalmente estão presentes em golpes no Brasil, na história, estão presentes agora? Por favor. Olá, Cláudio, prazer de estar aqui, e olá a todos e todas aí que estão nos vendo e ouvindo. Bom, eu já começo tentando pensar essa sua questão. Claro que começo advertindo que no Brasil tudo é possível, né? Então, claro que todos os prognósticos são convites a erros, né? Enfim, também há uma brincadeira na área de história que os historiadores costumam errar para o passado, né? Mas eu agora vou assumir o risco de errar para o futuro, né? E, bom, eu acho que o tema do golpe, o tema de que Bolsonaro não aceitaria outro resultado eleitoral e toda essa mobilização em torno dessa questão e uma certa temeridade que circula na sociedade, nas instituições, né, acerca de um risco de um golpe de Estado, dependendo do resultado das urnas. Eu entendo que, nesse momento, eu não vejo muitas condições para um golpe. Agora, como eu disse, é sempre um risco. O Brasil é capaz de tudo, né? Eu não vejo. Por que eu não vejo? Porque eu acho que golpe de Estado, e aí já entrando também no nome e no conceito, né, não só na coisa, o golpe de Estado ele é uma tecnologia de tomada de poder, né, ou de manutenção do poder a partir de um arranjo que envolve atores estatais. E aí eu costumo definir golpe de Estado a partir de um conceito um pouco mais amplo, talvez, menos valorativo, mas um pouco mais amplo do ponto de vista operativo e conceitual, que é o seguinte: golpe de Estado é uma forma de conquistar o poder de Estado que envolve necessariamente atores estatais, instituições, ou seja, burocracias, né, ligadas ao Estado, né, sistema político. E eu não vejo nas burocracias estatais e no sistema político propriamente um movimento em direção a golpes, né? O que não quer dizer que esses espaços não abriguem vozes autoritárias. Estou tentando aqui deixar uma coisa um pouquinho mais complicada, né, para a gente pensar o cenário político. Então, quando o atual presidente ameaça que, enfim, não vai aceitar outro resultado, eu acho que são bravatas para mobilizar seu público, para mobilizar seus eleitores, e ele tem sido bem sucedido nesse movimento, vamos dizer assim. Então, à medida que ele lança uma dúvida sobre, por exemplo, a lisura do processo, ele mobiliza, né? Ele cria factoides, e isso mantém, não só no noticiário, mas no jogo político, tal como o jogo político, infelizmente, se apresenta no Brasil hoje, né? Então, eu acho que é muito mais um apelo à rebelião do que a golpe, assim, em síntese. Claro que esse tipo de... E como é que você está diferenciando essas duas coisas, só para a gente entender melhor? Então, geralmente rebeliões e golpes se conectam. Eu costumo, inclusive, nos meus textos sobre o golpe de 64, eu sempre costumo dizer que o golpe começou com uma rebelião militar, né? O que aconteceu em 31 de março, para mim, né, na minha perspectiva, ainda não era o golpe de Estado, mas a rebelião militar intimamente conectada a uma conspiração que já estava em marcha, né, e que se transforma num golpe de Estado à medida que o Congresso Nacional Brasileiro, a partir de um golpe também dentro do Congresso, porque, diga-se, a gente não pode culpar todos os parlamentares por conta dessa decisão, declara a vacância da presidência da República, né, no dia 2 de abril, quando, enfim, indo de encontro à Constituição, declara a vacância da presidência da República por um golpe da mesa, né, da direção do Congresso. Auro Moro Andrade, né, faz essa... Auro Moro Andrade, exatamente. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala.
numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. A sessão se encerra. E aí você tem um golpe de Estado. E o golpe se completa quando o próprio Congresso, expurgado de 40 parlamentares, a partir de um ato de força, que foi o ato institucional, que até então não tinha número, né? Aceita eleger indiretamente o general Castelo Branco, ligado às forças conspiratórias e golpistas, né? Então, aí você tem um golpe de Estado. Vejam como é um processo complexo. Aquela visão que a gente tem um pouco na nossa memória, para entrar um pouco nessa questão, que é tanque na rua, não é? Prisão de opositores, repressão ao movimento social, tudo isso aconteceu, sem dúvida. Mas o golpe em si, ele envolve uma espécie de tecnologia de tomada de poder que necessariamente passa por instituições, por atores institucionais, por burocracias estatais, e que agem de maneira não apenas aventureira, claro que o golpe pode conter alguma aventura sempre, mas de maneira articulada. Então, eu acho que é perigoso, sim, quando o atual presidente questiona o processo, diz que não vai aceitar resultado. Ele estimula uma rebelião, inclusive, com bases sociais importantes. Não acho que seja uma rebelião que a gente tenha que desconsiderar. Como aconteceu nos Estados Unidos, inclusive, né? Capitólio, né? Capitólio. Mas eu ainda não vejo as condições para um golpe de Estado, porque isso precisaria ter um envolvimento mais institucional do Congresso, das Forças Armadas, né? Então, claro, há núcleos militares que talvez embarquem nessa, sim, mas a pergunta é, as Forças Armadas como instituição de Estado, como foi em 64, ainda que divididas, entrariam nessa aventura? Então, esse é um ponto que me parece que ainda não temos. Agora, repito, tudo pode mudar. A história se acelera muito no Brasil. Agora, eu não vejo. Eu acho que é muito mais uma mobilização eleitoral, um chamamento a uma rebelião, o que pode tumultuar o ambiente político, o que pode, inclusive, favorecer aventuras golpistas por parte de pessoas que tentam, inclusive, colocar panos quentes no processo. Num processo de rebelião, por exemplo. Não é? Então, no sentido de não punir os rebelados? Exatamente, não punir, ou então fazer um acordo continuista de alguma maneira, entendeu? Isso é sempre um risco. Fazer uma emenda constitucional que coloque lá um semipresidencialismo. Aí você tem um golpe.
né? Não sei se está claro o que eu estou Sim, querendo sim. colocar. Acho que da rebelião que está sendo sugerida, não é? Pode haver um processo golpista no sentido de mudar as regras do jogo no meio do caminho, até para acalmar, né, o ambiente político. Então, eu acho que isso pode acontecer, sim. Não vejo, como em 64, que havia um processo de conspiração complexo, que envolvia muitos atores, e que houve, aí sim, uma degradação do ambiente político, não é? E aí sim uma tomada de poder, mas que já estava sendo pensada há muito tempo. Havia muito tempo. A conspiração ela envolvia atores muito sofisticados, entidades empresariais, alto comando das Forças Armadas, né? Não era uma coisa... envolvia a embaixada americana, né? Quer dizer, hoje os documentos provam que a embaixada se envolveu, pelo menos desde o final de 63, começo de 64, se envolveu estruturalmente na conspiração, né? Então, é outra coisa, é outro cenário, tá? Agora, o cenário atual ele é confuso, ele é propício a uma rebelião dos apoiadores de Bolsonaro, que são muitos e têm armas, né? Sempre é bom lembrar disso, né? Pode ser, né? E a resposta institucional pode favorecer uma solução golpista, ou seja, uma solução no sentido que mude, mude as regras do jogo, com o jogo já quase finalizado. Uhum. Agora, você chamou atenção para essa coisa da preparação, né, dos atores que estavam envolvidos de modo muito antecipado, inclusive no caso 64. O que dá para dizer que em outros golpes que nós vivenciamos no Brasil, que tivemos ao longo da nossa história, o que teve presente que dessa vez não parece presente? Eu já entendi a preparação, embora, enfim, alguém poderia dizer, não, mas já estão preparando. O que você vê ausente nesse momento que esteve lá em outros? Eu acho, primeiro ponto, nós tínhamos que pensar, no caso do Bolsonaro realizar um golpe, de um autogolpe, que é uma variável do conceito, como aconteceu em 37 com Vargas, né? Então, talvez o modelo mais histórico, mais parecido, se a gente fosse realmente avaliar a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, no contexto eleitoral, é um autogolpe, né? Em 37, esse autogolpe já vinha sendo gestado ao longo do ano, muitas vozes que não queriam aceitar as eleições. É bom, claro, nós precisamos também lembrar que desde a tomada de poder em 30, né, havia um processo político muito confuso, um redimensionamento institucional muito profundo no Estado, né? Embora no plano social o conservadorismo e a imobilidade, né, tenham dado tom, mas no plano do Estado havia reformas profundas em andamento, né? Estado Nacional, quer dizer, né? E aí eu acho que Vargas, muito articulado às Forças Armadas, né, já preparava um ambiente para dizer, olha, não vai ter eleição, né? Então o problema não era nem o resultado eleitoral, a possibilidade do grupo, sobretudo da oligarquia cafeira paulista, um pouco mais, naquela vertente um pouco mais progressista do Partido Democrático, voltasse ao poder, né, por conta da eleição de Armando Salles de Oliveira, já acendia, enfim, o alerta para os grupos que já estavam no poder em torno de Vargas, incluindo as Forças Armadas. Quer dizer, então, acho que isso já era notável por volta de meados de 37. Né? E aí o plano Cohen, o fake news, que, enfim, supostamente revelava um plano comunista terrível, né, de tomada de poder, que enfim, previa saques, né, estupros, destruição de igrejas, né, que depois revelou-se um documento falso. Né? Aliás, na época já se sabia, mas depois foi comprovado que era um documento falso, que a imprensa, infelizmente, do Mourão bastante. Filho, né? Foi o Mourão Filho. Exatamente, o mesmo general de 64, que iniciou a rebelião em 31 de março, saindo de Minas Gerais, era o capitão Mourão Filho, ligado aos integralistas, que elaborou o plano Cohen. Segundo ele, era apenas um estudo para o movimento integralista reagir a um possível golpe comunista que foi utilizado de maneira maldosa pelos donos do poder. Depois ele declarou, ele disse, olha, não havia intenção de fazer uma fake news, né? Enfim. Mas o fato é que a imprensa criou esse clima, né, de um novo golpe comunista no ar, como uma nova rebelião comunista no ar, como havia acontecido em 35, em novembro de 35,
E tudo isso foi muito bem manejado pelo governo que já estava no poder e que já era um governo de vocação autoritária clara, né? Embora também houvesse um viés reformista, é bastante complexa a era Vargas nesse sentido, né? E muito articulado com as Forças Armadas, deu o golpe em novembro de 1937. E é curioso que Vargas suspendeu as eleições, fechou o Congresso, e cerca de 70, 80 parlamentares foram cumprimentá-lo. É fantástico isso, né? Esse é o Brasil. Então, nesse sentido que eu digo que o golpe também tem articulações institucionais mais complexas, não é apenas uma rebelião. Eu não vejo isso agora, inclusive não teria sentido do ponto de vista político, não é? Bom, também tudo é possível no caso do bolsonarismo, né? Vamos subestimar. Não teria sentido político por quê? Só para entender esse ponto. Porque, primeiro, que o bolsonarismo é uma força eleitoral muito grande que veio para ficar, né? Ele precisa dessa mobilização anti-institucional, anti-sistema. É disso que ele vive, né? Porque não tem projeto a rigor, né? Nem conservador. Eu não vejo o bolsonarismo nem como um projeto conservador, país ou liberal. Ele agrega insatisfeitos, ressentidos, e tem muitos e muitas razões, né? E com razões, inclusive, para isso. E ele agrega esses eleitores desgarrados, que se sentem órfãos do sistema, que, ao mesmo tempo, têm uma visão conservadora de mundo, né? Sempre muito se sentindo ameaçados por tudo e por todos, né? Comunistas, criminosos, banqueiros, financistas, globalismo. Ele agrega tudo isso. E ele é uma força eleitoral importante nesse sentido. Então, não vejo por que você dá um golpe de Estado, que é uma aventura sempre, já estando no poder, com chances, inclusive, num cenário mesmo de derrota, voltar ao poder, porque é uma força eleitoral. Eu acho que, enquanto a sociedade brasileira não entender que é uma força eleitoral importante, claro que depende muito do vamos dizer assim, carisma, né, do Bolsonaro. Não sei se dá para chamar de carisma, mas, enfim, de um estilo, né, dele. Eu não vejo muito sentido um golpe de Estado. Agora, é isso, né? A gente pode subestimar também a patetice, né, dos atores políticos, né, que são capazes de se empolgarem consigo mesmos, né, e realizarem ações que, estrategicamente falando, não tem muito sentido. Então, assim, agora, para você ter as condições de um golpe, eu acho que, e aí é preciso estar atento a esses sinais, realmente, se os atores institucionais, eu quero dizer, Forças Armadas, Congresso Nacional, sistema político partidário, ameacem também não aceitar os resultados das eleições. Aí nós temos a configuração institucional possível, caminho para um golpe de Estado, para um continuismo imposto a partir de uma não só de um eleitorado insatisfeito que vai às ruas se rebelar, né, com um eventual resultado, mas também das forças institucionais que deveriam manter uma certa estabilidade. Se essas forças se manifestarem na mesma linha do Bolsonaro, né, e do seu curral ali, como é que fala? Do cercadinho, né? Eu prefiro chamar de chiqueirinho. Chiqueirinho. Aí, assim, nós temos... Aí eu mudaria minha opinião, meu prognóstico. Não vejo isso por enquanto. Todas as vozes são no sentido de não. Veja, não há apoio externo. Sim. Pode haver apoio da extrema-direita americana? Sim, mas também ali tem muita bravata, muita... Não vejo apoio. Não há apoio do setor financeiro internacional. O setor financeiro internacional não chega a desgostar do Bolsonaro, acho exagero isso, mas também não é o preferido, né? Como 64, não. 64, ou mesmo agora 2016, né? O sistema financeiro internacional rompeu com a Dilma. Isso é... Enfim. Então, assim, eu não vejo. Agora, é isso. A gente tem que ficar muito atento às declarações, manifestações e sinais de fumaça, porque, né, são aquelas pequenas frases, entrelinhas das frases dos atores institucionais, principalmente Congresso, sistema partidário e Poder Judiciário, acho importante. Tudo dá a entender que ele também não está disposto a nem não embarcar e também não sancionar aventuras golpistas, né? Então, e Forças Armadas. Forças Armadas é sempre uma dificuldade a gente avaliar o pensamento institucional, porque eu acho que
né, não há rigor no pensamento institucional orgânico nas Forças Armadas brasileiras. Há vozes militares, né? E o bolsonarismo e o olavismo, né, fizeram muito estrago, né, no pensamento estratégico das Forças Armadas brasileiras, mesmo tendo em vista a sua tradição autoritária, né? Sim. Então, enfim, aí sim, eu acho que se a gente começar a perceber, além da tropa, generais organicamente se manifestando, sobre Generais não, da a não ativa, você pensa? Porque os da ativa, reserva têm se principalmente. manifestado o tempo Sim. todo, né? Daí assim, aí é outra configuração, mas generais da ativa, comandantes, né? Aí eu acho que temos sinais, mas também é isso, o exército não dá golpe sozinho, né? Não é, isso é uma ilusão um pouco. Eu sempre costumo dizer que o golpe de 64 é um golpe civil-militar, embora eu defenda a tese do regime militar, o golpe foi civil-militar, né? Em 2016, né? Eu pessoalmente considero um golpe parlamentar, mas a interferência militar, propriamente, não foi grande, né? Foi na eleição de 18, onde houve uma manifestação institucional importante. Embora em 16, desculpa, só um elemento, você falou do isolamento da Dilma em relação ao sistema financeiro internacional, mas também me ocorreu uma outra questão, né? A Dilma foi muito mal, se tornou, né, muito malquista pelos militares, talvez não só pela sua imagem passada, né, da sua trajetória ainda no movimento clandestino contra a ditadura, mas também por conta das comissões da verdade, né, que foram implementadas primeiro nacionalmente, depois no âmbito dos estados e até em nível municipal, em alguns casos, né, a cidade de São Paulo, por exemplo, chegou a ter a sua própria comissão da verdade. Isso não carregou os militares para o apoio ao impeachment da Dilma naquele momento? Olha, esse processo é interessante porque ele envolve um pouco um lado que eu estudo. Eu não estudo propriamente política institucional do Exército, mas eu estudo muito a memória militar e a memória da sociedade brasileira em relação à ditadura em geral. E aí incluo, obviamente, os militares e o Exército e as Forças Armadas como instituição. O que alguns especialistas têm sugerido, eu acho que ainda faltam estudos mais aprofundados, é que o Exército, as Forças Armadas no Brasil, elas sempre se dividiram entre o silêncio institucional sobre 64 e sobretudo as violações de direitos humanos, né, a direitos humanos, né? Elas sempre preferiram, olha, não, a lei da anistia resolveu tudo. Essa era a fala oficial das Forças Armadas, sempre foi, até hoje um pouco, por aí, né? A lei de anistia resolveu. Voltar ao passado é revanchismo, não podemos passar da história, né? Os generais gostam de dizer isso. Então, esse é um viés muito forte. Olha, é um passado que passou, nós fizemos o que tínhamos que fazer à época, era contexto, vamos para frente. Então, sempre teve esse discurso institucional. Mas havia, sobretudo entre os generais os da reserva, os que passaram para a reserva, um certo núcleo de uma média oficialidade que atuou em 64, que manteve uma memória da linha dura, né, vamos dizer assim, sempre havia uma espécie de ressentimento com o fato da sociedade, né, inclusive os atores liberais, as instituições que apoiaram, inclusive o 64, jogarem a culpa toda nos militares, por todas as violências e a crise econômica, enfim, todos os problemas do regime. E esse grupo sempre foi muito ativo, né, na internet, né, em setores do clube militar, né, tinha suas articulações aí sociais importantes e manteve uma memória ressentida. Não, é preciso defender o golpe, é preciso dizer que os comunistas são maus, que eles iam tomar o poder, ia ter uma ditadura. Essa dupla memória institucional e mais, vamos dizer assim, setorial afetiva, das quase, Forças Armadas, né? Eu não sei se é da nem maioria, eu tenho minhas dúvidas. Não, viu? afetiva, eu pensei. Afetiva, isso. Uma memória afetiva, no sentido mais amplo do termo, Sim. sobre o 64, eu acho que sempre coexistiu, e talvez a Comissão da Verdade tenha involuntariamente, claro, porque era uma necessidade jurídica, política, institucional do país, não se discute isso, mas involuntariamente favoreceu esse grupo, né, que defendia uma memória ativa sobre 64, né, que já estava articulado desde os anos 80, tá? Não é uma... passou pelo projeto Orville, que foi revelado depois, pelos sites que defendiam a comunidade de inteligência, chamada comunidade de inteligência, defendiam os métodos, né,
de 64, tortura, não fala, obviamente eles não falam em tortura, falam no máximo em excessos, né? Mas defendiam, enfim, o estilo, né, linha dura de lidar com a oposição, e que condenavam a esquerda como culpada por tudo, né, e os comunistas como ameaçadores. Esse grupo se fortaleceu, não é? E teve sempre em Bolsonaro um dos seus porta-vozes. E eu acho que há um outro grupo civil que também tem uma leitura conservadora sobre o que aconteceu em 64, que não tem, obviamente, prestígio historiográfico nenhum, mas que conseguiu se alastrar na sociedade. Desse encontro, que eu diria que desse encontro discursivo, inclusive, de defesa do regime, defesa, não é, do papel do exército, da ameaça comunista, enfim, sobrevalorizada, que se criou esse clima, vamos dizer assim, não é, de adesão a Bolsonaro e a essa extrema-direita nos quartéis. E talvez que seduza mais a tropa, principalmente, né, principalmente os que não passaram por 64, né, que receberam aí instruções mais recentes de formação militar, né, mas que se sentem institucionalmente, né, desprestigiados, então querem, né, uma memória mais ativa. E eu acho que não dá para a gente culpar, obviamente, a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho até bastante sério, ponderado, enfim, gerou uma documentação muito importante. Talvez esse processo aconteceria sem a comissão, né? Pela própria rearticulação das forças políticas conservadoras por conta da era PT no poder, que já durava aí, né? Já durava mais de 10 anos, né? Então, eu acho que, não sei, eu tenho dúvidas ainda. É um tema que precisa ser estudado. Talvez a gente não tenha condições agora de estudar do ponto de vista documental, mas é um tema que está no radar da historiografia, da ciência política, que trabalha com Forças Armadas, né? Eu tenho notado, conversado com alguns colegas que têm essa perspectiva. Tem os estudos historiográficos sobre política do Exército na nova República têm aumentado muito, né? E trabalhos muito interessantes têm surgido. Eu tenho orientado alguns também. Então, eu acho que muita novidade vai aparecer nos próximos anos do ponto de vista historiográfico. Então, é isso. Eu acho que pode ser que a comissão tenha involuntariamente permitido um reagrupamento de forças de extrema-direita na caserna? Sim. Mas pode ser que esse processo acontecesse sem o concurso da comissão, sem a atuação da comissão, que, repito, foi muito ponderada. A rigor, a lei de anistia praticamente imposta pelos militares ao Congresso, nos termos que foi aprovado, está aí. Um ou outro ator jurídico tenta questionar, mas o próprio sistema jurídico brasileiro diz que não tem conversa, né? Então não há motivo real para uma rebelião militar nesse sentido, né? Mas mesmo assim permitiu simbolicamente um reagrupamento, o que foi importante, né? Não sei repito, não sei se tem a ver com a figura da Dilma, com uma desconfiança do que pudesse acontecer no governo Dilma ou num futuro governo petista, porque obviamente infelizmente a gente percebe que as declarações militares ainda estão operando na lógica da Guerra Fria, né? A ameaça global, né? Setores que querem destruir a pátria, aquela ideia de que todo conflito que surge no ambiente sociopolítico vem de fora, é alguém que está trazendo. Isso é um marco, é a lógica da segurança nacional, que começou um pouco antes, mas se consolidou na Guerra Fria, né? Infelizmente, né, não houve avanço nesse sentido. E esse reagrupamento foi o que possibilitou que esses militares cercassem, né, o Bolsonaro e o transformassem no seu representante, né? Aqui a ponte que esse reagrupamento se deu entre muita gente ali, a partir da própria AMAN, né? O próprio Bolsonaro chamado AMAN para fazer campanha antecipada, digamos assim, em vários momentos, participar das cerimônias de diplomação, né? De formação ali dos cadetes da AMAN. Principalmente na tropa, né? É um discurso sedutor para a tropa, chama de tropa, né? Comando, sobretudo as conexões políticas do alto comando, eu não sei se o Bolsonaro era uma figura tão interessante, mas para a tropa, assim, para essa cultura, né, que o meu exército, aquela coisa. Então, foi um afago político que talvez tenha seduzido, né? Enfim.
E pela presença, né, de militares que a gente tem no governo, né, em cargos ministeriais, né, e aí os generais todos que estão por ali, até cargos às vezes de segundo escalão, você tem também esses generais, ou mesmo os mais de 6.000, né, servidores militares, inclusive muitos da ativa, que também ocupam cargos em comissionamento no governo federal, né? Ou seja, esse reagrupamento todo é o que possibilitou essa volta, né? Essa é a base material do reagrupamento. Sim, né? Porque também exato. é isso, não é só uma base simbólica, mas é uma base material. Claro, né? Você tem uma recompensa. E mesmo uma coisa que se aponta no seu texto sobre o nome A Coisa, do golpe, né, que talvez um momento importante tenha sido, hoje a gente sabe o que foi, né? Aquele famoso tweet, né, do general Vilas Boas, que não por acaso está por trás do instituto que agora produziu esse documento esquisitão que tem circulado nesses dias, mas aquilo era claro, acho que não era só, não sei se você concorda comigo, uma intimidação ao STF, mas era também um chamamento, né? Eu acho que ali sim você tem uma fala muito preocupante que interferiu no sistema e disse, olha... Ele estava nativa, né? Ele estava nativa, ou é assim, ou, né, entraremos em cena. Quer dizer, estava dito ali sutilmente, né? Ali eu acho que foi uma fala institucional muito grave, que em qualquer outro ambiente, né, teria consequências, mas no Brasil a gente sabe que não tem, né? Ter consequências do ponto de vista, né, de quem está emitindo uma ameaça dessa, né? Então, eu acho que ali, claro, quando você tem um processo golpista no país, ou um processo de interferência não regular na política, o mundo se abre, as possibilidades se abrem, né? Golpes são sempre aventuras, né? São sempre aventuras, sempre. Golpes e revoluções, né? A gente pode dizer, são processos que abrem possibilidades infinitas de ação política e de atores que normalmente não teriam espaço, né? E ali, eu acho que a partir de 2016, né, quer dizer, já havia um clima de rebelião social conservadora desde 2013, embora 2013 não tenha começado por obra dos conservadores, né, mas eles apareceram no processo, e em 15 e 16 a sociedade brasileira, a parte conservadora da sociedade foi às ruas e de maneira organizada e interferiu, né, no ambiente político, sem dúvida. Mas a partir do golpe parlamentar de 2016, aí sim, aí você tem uma confusão política muito grande. Houve um cálculo, na minha opinião, assim como, né, não sei se você concorda, mas eu acho que houve um cálculo dos setores liberais que diziam, vamos, né, tiramos de cena Dilma e, posteriormente, Lula, dentro de uma regra, dentro de um princípio de ação jurídica, né, em princípio, né, dentro de regras jurídicas corretas, né, em princípio, porque, para bons entendedores, já muitas coisas estranhas já estavam acontecendo, inclusive dentro das regras de um processo jurídico, né, com auxílio da mídia, do parlamento, e aí a gente faz, né, ganha eleição, esses atores populistas, irresponsáveis, toda aquela discussão, né, que estão destruindo o país, corruptos, vão sair de cena, né, e a gente entra e ganha a eleição. Né. E não foi isso que aconteceu. Acho que o Bolsonaro, nesse sentido, foi uma grande surpresa, inclusive para esses setores liberais, né, anti-esquerdistas, mas liberais que apoiaram esse processo. Né, e aí, sobretudo por meio do lavajatismo, né? O lavajatismo tentou se aproximar do Bolsonaro. Não, mas eu penso o seguinte, muitos desses liberais, enfim, que ficaram radicalmente contra o PT, a Dilma e o próprio Lula, ao torno do processo, abraçaram o lavajatismo como se o lavajatismo fosse uma espécie de programa político, né, desses setores liberais. Exatamente. E veja, ninguém discute que a corrupção é um problema. Porque assim, não, você está criticando o lavajatismo porque gosta de corrupto. É uma bobageira, às vezes, que a gente, né, ouve de pessoas, inclusive. Não tem nada a ver. Quer dizer, a corrupção tem que ser combatida duramente. Venha de onde vier. A questão não é essa. Né? A questão é que o lavajatismo se tornou uma instrumentalização do combate à corrupção para combater um grupo político e um campo ideológico. Aí, para mim, já nasceu morto nesse sentido. Né? Muito diferente da Operação Mãos Limpas na Itália,
né? Que não tinha Também, esse alvo, né? Focado não em tinha, um grupo. mesmo assim, né, para quem conhece um pouquinho da história italiana recente, destruiu o sistema político italiano e veio lá o Berlusconi. Né? Também tem isso. Né? Muito antes dessa nova direita estar em moda, vem Berlusconi, na onda da Operação Mãos Limpas. Mas a Operação Mãos Limpas não teve nada a ver com um viés ideológico. Sim. E justiça seja feita, né? Comparado a Bolsonaro, o Berlusconi é um estadista. Bom, não, é verdade, né? Sem dúvida. Né? Mas assim, a gente sabe que foi um impacto na Itália muito grande. A degradação moral da política italiana na era Berlusconi foi terrível. Né? Agora, estava tudo muito bem economicamente, né? Então ajuda muito. 2008 para cá, a coisa complicou muito no mundo ocidental, no chamado primeiro mundo. Né? Então, Berlusconi, pelo menos naqueles... Né? Agora não me lembro quando foi o primeiro governo dele, mas quando as coisas economicamente vão bem, né? Todos os governos são bacaninhas para certos setores da sociedade. Né? Agora, então eu acho que o que acontece? Houve uma tentativa desse grupo lavajatista se aproximar do bolsonarismo, que foi um tiro na água, né? A gente sabe que foi também na minha opinião, assim, pensando política no sentido mais vamos dizer, racional, né, do termo, foi um erro, né, grosseiro, né, sobretudo de Sérgio Moro. Né? Ele queimou muitos capitais que ele tinha com um certo sistema político que ainda tentava ver alguma seriedade naquilo. Né? Embora ainda seja um quadro que, sem dúvida, muita gente aposta. Né? Mas a entrada dele para o governo Bolsonaro, sem dúvida, foi um erro estratégico. Né? Agora é isso, né? A gente não pode subestimar essa autoestima excessiva desses indivíduos, né? Um certo egocentrismo, agora vai, sabe? Agora sou eu, né? Não tem experiência política nenhuma, foi engolido, né? O Bolsonaro tem muita experiência política. Você não fica 27 anos no parlamento sendo reeleito. Sim. Né? Não é amador. Ele parece amador, mas não é. Né? E já acho o Sérgio Moro bastante amador. Né? Bem, foi engolido, né? Com essa troca de partido, inclusive. Foi, quer dizer, está ali. E é isso, eu acho que assim, ficou esse setor um pouco órfão, né? Chamado lavajatismo, que tanto a direita e, obviamente, a esquerda não tem mais espaço, né? Porque, infelizmente, inclusive eu acho que o lavajatismo inviabilizou o combate sério à corrupção por décadas no Brasil. Por décadas talvez esteja sendo um pouco dramático, mas por muitos anos. Inviabilizou, porque foi um uso tão absurdo do princípio da lei e da justiça, né, contra, efetivamente, dentro de uma luta política, né, que foi absurdo. Quer dizer, eu acho que o lavajatismo tentou, claro, combater os fisiológicos, mas principalmente combater a esquerda, né, petista. E é isso, né? Ao fazê-lo, né, eu acho que fez uma leitura completamente equivocada do que é a corrupção no Brasil, né? Fez uma leitura completamente equivocada do lugar da corrupção na política, né? Agradou uma certa classe média que acha que é antipolítica, quer dizer, que acabou engrossando o próprio bolsonarismo, né? Que se vende como antipolítico, mas é profundamente político no pior sentido do termo. Né? É aquela política, né, que não tem nenhum plano estratégico, não tem realmente... Por isso que eu sempre afirmo o seguinte, não há a rigor nenhum projeto conservador para o país nesse grupo. É a destruição do Estado brasileiro, das políticas públicas, em nome de uma espécie de liberação geral de forças do mercado, e do mercado no sentido mais assim, né, mais comezinho do termo, né, enfim, liberar tudo para todo mundo ganhar dinheiro rápido. E desregulamentar e incorporar o ressentimento do cidadão médio, que é justificado, né, realmente, mas que ao ser canalizado por esse grupo se torna uma força de degradação social e não de reconstrução social dos valores. E é grave, mas eu não vejo um projeto propriamente orgânico, assim, tanto que há uma divisão clara nas elites, né? Embora as elites na hora H gostem do bolsonarismo, eu não tenho muita ilusão em relação a isso.
Mas há claramente há um grupo, sobretudo ligado ao capital financeiro, que está órfão, politicamente falando. Quer dizer, tem muito poder econômico, mas não consegue expressão política nenhuma. Agora, uma coisa também interessante que você coloca no seu artigo, né? Você menciona que o golpe de Estado passou muito pela existência sempre de um poder moderador na política brasileira. É interessante que o primeiro dos golpes aqui que a gente teve, o primeiro não, o segundo, né? Porque o primeiro é lá o do Dom Pedro I, né? Golpe da maioridade. Exatamente. O do Dom Pedro II, né? No caso. Aliás, já tem o nome, né? De golpe da maioridade, mas eu estou pensando nem nesse. Esse já é o segundo, então. O primeiro, eu estou pensando no confronto entre o Dom Pedro I e as cortes, né? Quando ele discorda do encaminhamento da discussão relativa ao processo de elaboração da Constituição e outorga, né, a Constituição, ou ao Parlamento, né, ou a Assembleia Constituinte que elaborava ali a primeira Constituição. De fato, depois você tem o golpe da maioridade. Mas aí depois, a partir de 1824, com a Constituição, você tem ali um poder moderador, né? Que o golpe da maioridade não foi perpetrado por ele, pelo contrário, porque o poder moderador precisou se tornar maior de idade para poder operar naquele momento. Mas eu estou pensando, a partir de 1889, né, com a proclamação da República, você tem as Forças Armadas intervindo em diferentes momentos, né? Ali, em 30 e em 37, nos dois eles estão com Vargas, né? Primeiro, mais claramente, enfim, como os tenentes, mas também um outro apoio militar. O Vargas consegue dar 2 golpes, né? Um alto golpe e um golpe no sentido quase mais clássico, vamos dizer assim. Mas os militares estão sempre ali, vão estar em 54, embora, enfim, 54 tem um desfecho que a gente sabe qual que é, vão estar na posse do Juscelino, vão estar de novo em 64, vão estar ao longo da chamada tutela militar, enfim, tudo, a gente sempre tem ali esse poder moderador. De uns anos para cá, me parece, e você quando fala de 2016, né, do impeachment da Dilma, você aponta para isso, que o poder moderador é outro, é o judiciário. E hoje o que a gente vê nesse governo Bolsonaro é um enfrentamento entre Bolsonaro, mas com a sua entourage militar, e aí inclusive com participação ativa de militares, por exemplo, naquela comissão de transparência do TSE, com declarações dadas por certos membros do governo que são militares da reserva ou da ativa, o próprio tweet que a gente já falou aqui hoje do general Vilas Boas, lá na possibilidade do habeas corpus que o STF consideraria o Lula. Será que a gente não está vendo um enfrentamento entre poderes moderadores? Quer dizer, os militares que desalojaram o poder moderador original em 1889 se tornaram, ao longo de todo esse período de lá para cá, eles o poder moderador, né? Pelo menos tentando se colocar dessa forma e até sendo por muita gente reconhecidos assim. Quando o judiciário, sobretudo pelas cortes superiores e, claro, principalmente pelo STF, tenta assumir esse papel de moderador e vai, de certa maneira, assumindo, gera uma reação dos que estão sendo agora desalojados também. Não dá para ler a coisa nessa chave? Como é que você percebe isso? Acho que sim. Acho que é uma leitura possível. Só que eu acho que o próprio conceito de poder moderador, a gente tem que tomar muito cuidado. Há um certo abuso desse conceito. Porque, historicamente, o que é o poder moderador? O moderador está baseado numa leitura do constitucionalismo que surge pós-Revolução Francesa e que diz, olha, você tem que ter os 3 poderes, mas tem que ter um poder que organize o conflito inerente a esses 3 poderes em processo de reconstrução social, de pactos políticos sociais e de formação de nações. Um pouco isso. Então, quando a gente tem o poder moderador no Brasil, é interessante porque até 1800 e, salvo engano, 47, o poder moderador era exercido pelo Poder Executivo, né? Depois separou. Né? Depois criou-se o Conselho de Ministros, primeiro-ministro, que é o Poder Executivo, e o poder moderador ficou só com o imperador. Né? Eu acho que talvez ali poder moderador, nesse sentido mais político-jurídico, só valha para o Império. O que você tem depois são conflitos entre poderes constitucionais, conflitos, inclusive, entre si. A história da República no Brasil é a história quase que constante do conflito entre os poderes constitucionais, sobretudo executivo e legislativo. É impressionante isso. Né? Se a gente for olhar numa outra perspectiva a história política do país, de maneira mais, vamos dizer assim, geral, né, mais ampla, você vai encontrar isso o tempo todo. É quase que uma espécie de atavismo, né, da política que rebrota, né?
O tempo todo. Você tem o próprio Marechal Deodoro da Fonseca brigou com o Congresso e caiu. Né? Tentou dar um golpe e caiu. Logo depois ali da Constituição. Então, eu acho que você tem isso. Não sei se dá para a gente usar a figura do poder moderador neste contexto. Porque, na verdade, são choques de poderes, e aí, nesse processo de conflito de poderes, por razões diversas, porque ou porque um poder abriga interesses orgânicos diferentes do outro, tá? Não acho que seja uma coisa só corporativista, não é nesse sentido. Corporativista dos militares, você está falando? Dos militares, ou mesmo do setor do poder judiciário. Eu acho que o conflito tem vínculos mais profundos com talvez interesses orgânicos, bases de classe, projetos de nação mesmo. Acho que esconde isso, apesar da política brasileira parecer muito caótica e até, né, ela tem conexões acho que com vetores, né, que a gente precisa também ficar atento. E o que a gente vê isso, ao longo da República, não sei se dá para falar em poder moderador nesse sentido, um poder que organiza o conflito, mas que interfere e que tenta anular o outro poder. Na Primeira República, a fórmula Campos Salles, né, da política dos estados, da política do governador, é isso, né? Olha, não quero problemas aqui no parlamento, mandem, vocês deem um jeito de ganhar a eleição aí de qualquer jeito, eu apoio, e vocês me mandem parlamentares para não me dar problema. Governistas. E se eventualmente um outro escapar, a gente tem a comissão de verificação dos poderes aqui para dar um jeito, não tinha justiça eleitoral. Né? Isso, a degola. Degola. Então, já tem não é poder moderador, é o poder executivo dizendo, olha, é assim. Só que você tem uma instituição armada que se torna um ator político importante no final do século XIX, que é o Exército. Depois as Forças Armadas como um todo, mas sobretudo o Exército. Esse ator institucional é que vai tensionar e vai se proclamar como um poder moderador de fato. Né? Mas eu não sei também se cabe, porque, veja, vamos pegar 30. Né? Bom, a Primeira República é uma república basicamente civilista, é antimilitarista, inclusive. Né? O tenentismo nasce por conta do conflito da elite, das oligarquias civis com o exército, sobretudo o exército na política. Essa é a origem do tenentismo, né? A rigor. Sim. E o tenentismo, ele é muito mais fruto de uma rebelião da tropa do que propriamente de uma ação orgânica do alto comando. Não tem isso. Né? Eu até, quando você falou que os militares estão com Vargas, em 30, mas que militares? Basicamente tenentistas expurgados do exército, das rebeliões de 22, 24, depois da Coluna Prestes, que se dividiu, né? Depois entre esquerda e direita. Os Bolsonaros da época, de certa forma? Seria mais ou menos isso, né? Só que com poder, né? E ser muito seduzidos pela seguinte ideia: não tem Estado Nacional no Brasil. É preciso reforçar o Estado Nacional, porque as elites estaduais são nefastas para o país. São corruptas, só pensam em vender café para o exterior, tudo é organizado em torno do café, não há indústria, corrupção eleitoral. E é interessante, porque 30, por isso que eu também não vejo 30 muito como um golpe de Estado clássico. Né? Por quê? Porque 30, quando há rebelião, que é uma mistura de elites oligárquicas dissidentes com tenentistas, que é o braço armado da coisa, né, para valer, eles partem do Rio Grande do Sul, e há agitações também no norte, em direção ao Rio. São Paulo, que era a base da elite da época, que mandava no país, promete resistência armada, né? A famosa Batalha de Tararé, que não aconteceu, que nomeou o nosso querido Barão de Tararé, né? O Barão da Batalha que não houve, né? O grande humorista dos anos 30. E a Força Pública de São Paulo era maior que o Exército naquele momento, então prometia ser um grande evento militar. Quando você tem isso, o que acontece? Quando, enfim, o governo Washington Luiz e os setores militares do alto comando do governo Washington Luiz percebem que vão perder, eles tentam dar um golpe de Estado. Esse é um fato esquecido de 30, né? Que um pouco como a Batalha de Tararé não aconteceu. Não, ele chegou a depor o Washington Luiz. É um detalhe esquecido de 30. Quando as tropas estão chegando, que São Paulo não vai oferecer resistência, e as tropas estão chegando no Rio, o comandante do exército derruba o Washington Luiz. Diz, olha, agora vamos negociar. Aí Vargas fala, não,
não vamos negociar nada. Nós vamos chegar aí, por favor, desocupe o palácio. Estou aqui fazendo uma interpretação livre do diálogo, óbvio. Bom, então você está dizendo o Washington Luiz seria deposto pelos militares, mas acabou sendo deposto por Vargas, né? Não, então, ele sai, o general Tasso Fragoso, se não me engano, ele diz, olha, agora, calma lá, rebeldes, vamos negociar, vamos rearranjar aqui. Não tem negociação, nós vamos chegar. E quem se torna o grande líder do exército? Que é, inclusive, alçado a promoções para Góes Monteiro, que era assim, um revoltoso, um oficial revoltoso que vinha com Vargas. Góes Monteiro escreve um texto muito interessante, né, nos anos 30, ele é um grande reformador do exército nos anos 30, e diz o seguinte: é preciso acabar, a fórmula é muito básica, é preciso acabar com a política no exército para fazer valer a política do exército. Aí sim, aí você tem um outro nível de ação política, que é 37. Que é 37. 37 você tem aí um apoio fundamental do exército para colocar para o autogolpe de Vargas, né? E esse mesmo exército derruba em 45. O derruba em 45. O que aconteceu no meio do caminho aí é muito complicado, não sei se dá para explicar aqui. Mas é uma mudança do projeto político varguista, com a aproximação em relação aos sindicatos, uma tentativa de uma política de massas, ainda que conservadora, mas que desagradou as elites. Então não dá para a gente entrar em detalhes aqui. Mas o exército derruba em 45. Né? E aí sim, aí você é uma força política muito dividida. O exército brasileiro, as forças armadas no geral, eram muito divididas. Mesmo em 54, na crise de 54, o último a abandonar o barco de Vargas são os generais. Havia um setor de coronéis, de média oficialidade anti-varguista até a medula. Mas havia alguns generais importantes varguistas até o fim, e que falaram: agora não dá mais, presidente, agora tem que sair, senão é guerra civil. Mas ficou até o fim. Né? Então o exército era profundamente dividido. Em 61, houve quase uma guerra civil militar, né? Uma guerra civil, é estranho o termo, né? Mas uma guerra civil comandada por dissidências militares. Né? Após a renúncia do Jânio, né? Para impedir que o Jango assumisse com plenos poderes. O terceiro exército gaúcho não aceitou o golpe, não aceitou né? Em 64, aí sim houve uma sofisticação maior do ponto de vista político na articulação dos vários setores militares, né, na derrubada de João Goulart. Então, não há um poder moderador. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: poder moderador, talvez, o que há é um conflito constante do ponto de vista político entre os vários poderes, por razões que a gente precisa ainda, talvez, investigar mais a fundo. São diversas, né, razões. Poder executivo, poder legislativo, principalmente. E há uma força política institucional que se chama Forças Armadas, a partir dos anos 30, principalmente. Não são apenas militares em revolta, né? Mas aí sim nós podemos falar na política do exército interferindo o tempo todo no sistema político. Que esse ciclo, em princípio, se esgota com o final do regime militar. E quando volta, né, a democracia, quando volta, assim, quer dizer, quando tem o Pacto de 88, aí sim há um novo civilismo no país, um afastamento dos militares das questões políticas, mas os conflitos, né, as tensões entre parlamento e poder executivo continuam, tanto que o famoso conceito do Sérgio Abranches do presidencialismo de coalizão, para sustentar a governabilidade. Então, eu acho que assim, o que eu vejo é muito mais uma espécie de conflito estrutural entre os poderes, a entrada de um poder que não é constitucional, que é o poder armado, que se esgota historicamente, pelo menos até Bolsonaro. Bolsonaro ele volta, mas volta de outro jeito. Né? Mas o conflito parlamento, sobretudo poder executivo, poder legislativo, tem momentos de apaziguamento, de cooptação, de negociação, porque isso também passa, na minha opinião, por questões federativas, que eu acho que a gente, sobretudo a esquerda, né, desconsidera muito. Né? E não à toa o Bolsonaro elege os governadores como seus grandes inimigos. Exatamente. Né? Exatamente. A questão federativa no Brasil é complicada. Né? É bem complicado. Os governadores têm muita influência, né, no jogo político. Né? As bancadas, né, têm importância. Né? Então, eu acho que tem coisa aí. E a questão federativa é importante no Brasil desde o século XIX. Não é uma questão menor.
que eu acho que é pouco pensada na história política brasileira. Você tem a crise do Império por uma questão federativa. Você tem a crise da Primeira República por uma questão federativa. O golpe de 37 é para evitar a volta de um certo federalismo. Então, tem coisa aí que a gente não precisa aprofundar. E eu acho que aí sim entra o Poder Judiciário, não como poder moderador, mas como um player. Um player. Aí sim, olha, nós estamos aqui agora para garantir certa estabilidade, um certo conceito de ordem política. Claro que passa pela Constituição, mas que, por exemplo, em 2016 também foi um poder que atuou, né, no sentido de, pelo menos, não impedir, né, o descalabro aí que culminou no golpe parlamentar. Então, o Poder Judiciário, eu acho que ainda precisa ser estudado, porque ele realmente ele é um pouco errático nos últimos anos, né? Ele vai para cá, vai para lá, ele tenta recompor um certo ambiente político para evitar o conflito, a degradação, mas ao mesmo tempo em outros momentos ele atuou deixou correr pelo menos, né, um certo golpismo aí do poder legislativo. Então é difícil, até porque o Poder Judiciário é reativo, a gente tem que lembrar disso. Ele é reativo, né? Ele não é um poder proativo como é o poder armado, as Forças Armadas. Ele é um poder reativo. Às vezes age de ofício. Exatamente, às vezes ele se auto-provoca para reagir. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que ele tem que estar o que tem acontecido, é o que tem acontecido nos últimos anos. Então eu não sei se o conceito de poder moderador, ele pode ser aplicado do século XIX para cá. É muito consagrado na crônica política, até numa certa historiografia, mas eu acho que precisa tomar cuidado, porque são coisas diferentes. Duas coisas, né, que me ocorreram quando eu te fiz essa questão sobre o eventual choque entre o velho e o novo poder moderador, vamos dizer assim, né? Tirando o poder moderador original da Constituição de 24. E aí acho que tem muito a ver com um ponto que você levantou, né? Só uma menção antes, que acho que ajuda a contextualizar isso. O professor Luiz Werneck Viana, num dado momento, né, com isso que um outro colega do Rio, Christian Link, chama de revolução judiciarista, né, ele se referiu sobretudo aos atores judiciais de um modo geral, mas acho que estava pensando principalmente nos lajavatistas e tal, como tenentes togados, né? Como se eles tivessem um papel parecido com aqueles dos tenentes lá atrás. E esse poder moderador ilegal, vamos colocar assim, armado, porém fora da norma constitucional, né, que foram os militares durante tanto tempo, talvez com esse processo de desmilitarização que ocorre a partir da redemocratização, eles tenham, naquilo que eu apontei, perdido espaço a partir do momento com o judiciário. Você falou, é um player, né? Talvez porque o judiciário consiga desempenhar um papel similar, né, análogo, a gente não está falando do poder moderador, evidentemente, no sentido formal, mas de um certo árbitro dos conflitos entre atores do sistema institucional, sendo ele próprio um ator do sistema institucional. Desse ponto de vista, é melhor, porque é um poder moderador constitucionalmente estabelecido, enquanto que o outro era um poder moderador ao arrepio da Constituição e contra a Constituição, né? De fato, e mais do que de fato, ilegal, né? Anticonstitucional. Agora, Cláudio, eu chamo a atenção para um aspecto também que é pouco estudado nesse ciclo de golpes no Brasil, de 30 até os anos 60, 70, o ciclo autoritário, que tem ali o interregno democrático importante, que foi 46 a 64. Eu chamo a atenção para um ponto que eu acho importante, é que o próprio campo jurídico no Brasil, não poder judiciário em instituições, mas o campo jurídico no Brasil, juristas importantes, doutrinadores, eles também se dividiram muito entre um projeto conservador e autoritário, porém profundamente ligado a certas tradições jurídicas, e um campo que buscava, enfim, consolidar uma democracia formal, pelo menos assim, ao Ocidente, né, liberal. Eu acho que tem uma divisão importante aí, e por isso que eu sempre também chamo a atenção que as ditaduras no Brasil não foram desprovidas de base legal. Jurídica. Pode ser o momento do golpe anticonstitucional, sem dúvida. São ditaduras que abrigaram violências paralegais inomináveis, como a tortura, mas há uma convergência importante, né, de um certo pensamento jurídico com o modelo autoritário. Isso é muito preocupante. Né? Isso é muito preocupante, isso é uma questão que na formação
entre juristas, ou mesmo no campo do direito, tem sido discutida isso passa pela própria formação, né, de advogados, de juristas. Porque, às vezes, você lê lá um doutrinador, que é um cara que está pensando no modelo autoritário, e ele é lido como um técnico nas faculdades. Né? Então, as miniaturas de Carl Schmitt, né, que nós temos. Exatamente. Isso é muito forte no Brasil. Mesmo a ditadura, o regime militar, eu não acho que tenha sido desprovido de leis. Então, portanto, bem, o que nós teve foi ato institucional, né? Começa com atos institucionais, que é uma tentativa de legalizar. O ato institucional, ele é uma fórmula jurídica. Sim. Ele é uma fórmula jurídica infraconstitucional. Né? Carl Schmitt total, né? Sim. Então, não precisa mudar a Constituição. Na verdade, tem estatuto constitucional. Exatamente. Né? Mas exatamente. vem contra a Constituição formal, né? É infra e, ao mesmo tempo, é contra. Mas, do ponto de vista jurídico, ele é importante por quê? Porque ele despersonaliza o exercício autoritário do poder. Os atos institucionais, eles constroem uma ditadura burocrática. Sim. Uma ditadura impessoal. Isso é muito importante no jogo político da época. E isso está ancorado num certo conceito de que o Estado nacional tem que exercer seu poder pelo direito administrativo, paralelo ao direito constitucional, né, que define direitos civis, garantias. O direito administrativo é o verdadeiro interventor. Ele permite ao Estado central modelar o sistema político, porque não é só administrativo no sentido neutro do termo. Né? Sim. Se você pegar quase que 2/3 dos artigos, dos atos institucionais, dos 17 atos, mais dos 100 e tantos atos complementares, você vai ver que, basicamente, são normas administrativas que permitem ao Poder Executivo, e principalmente dentro do Poder Executivo, a Presidência da República, fazer o que quiser, assumir papel legislador, papel enfim, em matéria fiscal, não é? Em matéria de organização do corpo burocrático de Estado. Então, eu acho que tem coisa aí. Tem um projeto de longa duração que vem, eu acho que vem lá do século XIX. Eu lembro muito do fantástico trabalho do Ilmar Matos, né, O Tempo Saquarema, que ele mostra já como que o conservadorismo do Império está imbuído dessa ideia de que Estado é para administrar e a administração tem que ser uma espécie de garra sobre o tecido social e tutela sobre o sistema político. Né? E aí você realiza um projeto conservador, no caso. Né? Então, acho que essa tradição autoritária hoje ela está um pouco, claro, desgastada, mas ela ainda não foi pensada, talvez, nos seus efeitos políticos de longa duração. Né? E eu acho que esse grupo, inclusive, que está hoje no poder, eu nem sei se ele tem muito essa dimensão de usar essa ferramenta, porque eu acho que o campo jurídico hoje também, não sei se esse pensamento autoritário, conservador, ele é tão hegemônico. O que a gente nota mais é um constitucionalismo, né? Muito forte, né? Não sei, também aí não é minha área de pesquisa. Ele certamente subsiste, né? Inclusive, talvez a grande expressão disso é o Ives Gandra, né? Que tem sido um ferrenho defensor do governo e é vamos dizer, um jurista a serviço da direita no Brasil, né? De uma certa ordem, pelo menos, né? Há um bom tempo, né? E eu acho que essa ideia de que, quer dizer, acho que algum historiador aí disse, não me lembro agora, que diz o seguinte: o Brasil foi construído não por advogados, como os Estados Unidos, mas por juristas. Sim. E isso implica em ordem, não em direitos. Né? Então, essa tradição da ordem, partido da ordem no Brasil, é muito forte, mas isso convive com um caos no sistema político, porque são muitos atores se digladiando, inclusive atores institucionais, o que revela uma dificuldade orgânica. Eu acho que na história de longa duração do país, eu tô muito, nos últimos anos, muito atento a essa questão da longa duração no Brasil. Acho que a gente precisa voltar um pouco a essa reflexão na história política brasileira. Até para desmontar essas armadilhas. Eu acho que existe uma longa duração aí, uma dificuldade de uma elite econômica se tornar organicamente, ou se traduzir numa elite política orgânica. Eu vejo que você tem um pouco essa história, não é? Também porque, claro, que a elite econômica também é uma figura um tanto quanto controversa, né? Porque há muitos atores econômicos, inclusive, sobretudo em economias periféricas, se pegam, né? Não tem convergência, né? Não tem projeto, a rigor, convergente. Mas que, de todo modo, o que a gente nota é muito isso, uma dificuldade muito grande. Eu acho que é o cenário atual. A elite econômica quer uma coisa,
a classe média baixa, que é outra, né? Enfim, em ambos há uma linguagem liberal na economia, mas com sentidos diferentes, né? E a gente, essa confusão da política brasileira nos últimos anos tem muito a ver com isso, porque, bem ou mal, a era PT conseguiu organizar um pouco as coisas, só que falou em nome de uma elite econômica, né? E fez uma política social, sobretudo para a base, e a classe média ficou um pouco achatada, aí, né? E partiu para a direita, né? Por razões não apenas do seu velho elitismo, mas também por questões também materiais, né? De não se sentir... E a classe média baixa, que foi beneficiada pela era Lula, ou pelo menos que foi engrossada pelas políticas de transferência de renda, ela vive uma estabilidade econômica muito grande e culturalmente ela é conservadora. Então você tem essa contradição interessante no eleitorado, que é o eleitorado que decide a eleição no Brasil, que eu acho que a gente não... Que acho que é classe C, que normalmente o mercado fala em classe C, que é o pessoal que, assim... Que foi um grupo que cresceu na era PT, né? Na era PT. Ele sente a crise econômica, mas ele culturalmente tende a ser conservador, até por questões religiosas, né? Mas não apenas. E ele se vê ameaçado. Ele é o primeiro que sente ali os efeitos do aumento de criminalidade. Ele é o primeiro que sente o efeito da crise econômica. É o cara que é empresário, mas ao mesmo tempo vive ali um pouco de crédito e está devendo para o banco. É esse pessoal que é ressentido, que tanto pode votar mais à esquerda como mais à direita. A tendência no Brasil é mais à direita. E a gente percebe, então, que é uma sociedade que tem uma dificuldade muito grande de articular, vamos dizer assim, um projeto econômico, ainda que de elite. Eu não estou nem entrando no mérito de uma grande reforma, não estou aqui fazendo wishful thinking, né? O que eu gostaria, estou tentando ver como é que as coisas são. E que, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade muito grande de se traduzir numa elite política, que eu acho que é um pouco o drama do PSDB, né, que tentou fazer essa política modernizante na perspectiva liberal e não conseguiu, porque fala para alguns, não consegue contemplar. E no caso do petismo, que até conseguiu fazer essa ponte, mas tem um gap aí no meio de cidadãos que não se viram contemplados, por várias questões, né? Então é um cenário que eu acho que talvez desafie essas análises mais ortodoxas, né, da ciência política, mesmo da história política, né? A gente precisa ter um pouco mais de olhar de longa duração, articular questões históricas a questões conjunturais de maneira mais intensa, saber desmontar essas tradições autoritárias, conservadoras, que, vez ou outra, emergem, parece que estão enterradas na memória e voltam com toda a força. Onde é que elas estão abrigadas, né? Que setores que mantêm essa tradição viva? A gente nota, por exemplo, que o Exército, como as Forças Armadas como instituição, claramente elas estão presas a um passado, né, um conceito de segurança nacional da Guerra Fria que não tem nada a ver com o mundo atual. Elas transferem um no outro e aí, enfim, não tem como, não sabe para onde seguir, aí apoiam aventureiros, quer dizer, então é difícil, é uma situação muito difícil. Muito bom, Marcos. Excelente essa conversa. Muito boa mesmo. Que bom, legal. O nosso cenário não é muito bom, né? Dá para perceber. Mas a conversa foi ótima para entender esse cenário terrível. Marcos, eu evidentemente agradeço muitíssimo aí pela conversa, né? E te devolvo a palavra aí para você, se alguma coisa que você ainda gostaria de mencionar e a gente não tratou, para você fazer e, claro, fazer também a sua amarração final, por favor. Bom, agradeço muito aí, foi sempre bom pensar. Historiadores não são muito bons para pensar conjuntura, mas até por um desvio profissional eu tenho que pensar conjuntura, porque eu trabalho com história recente, então isso me ajuda muito. E, ao mesmo tempo, por vício de formação, inclusive, historiadores são treinados para perceber as coisas em movimento, né? Em fluxo, né? Temporal. Acho que talvez é nesse sentido que eu tentei trazer aqui algumas considerações articulando a longa duração, a conjuntura, mas uma conjuntura em movimento, né? Magma instável que a gente está vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é possível a gente pensar certas tendências. É um pouco essa ideia. Acho muito difícil a gente tecer prognósticos, né, para o Brasil, mesmo eu tendo sempre essa atenção com os fluxos políticos, né, que estão em movimento, que podem dar naquilo ou nisso, né? É difícil a gente fazer prognósticos.
Eu acho que falta muito para a sociedade brasileira um debate político de maior nível, né, acessível às pessoas que não são acadêmicas, que não são profissionais da análise, também falta isso, né? Claro que é legítimo que haja projetos de direita e de esquerda, não vejo problema nisso, mas a maneira como esses campos estão sendo operacionalizados, sobretudo por setores à direita, né, é bastante preocupante, né? Então é um cenário muito aberto, né, muito complicado. Acho que nós estamos numa eleição histórica, sem dúvida, né? Talvez refundacional, ou talvez não, ou talvez seja apenas mais uma eleição, né? E que o cenário político fique complicado por muitos anos ainda, né? É uma tendência do Ocidente, a gente pouco conversou aqui, mas a crise política das democracias, ela não é só brasileira, né? Trump, por exemplo, tem grande chance de voltar ao poder, né, na sucessão de Joe Biden. A Europa está em crise, né? A geopolítica mundial está bastante em crise, né? E o Brasil está hoje no meio de duas grandes forças, né? Uma emergente, mas uma emergência muito consistente, que é a China, e outra uma potência em decadência, que é os Estados Unidos. Então, isso, a gente não tem uma elite pensando nisso. A nossa elite, quer dizer, claro que nós temos excelentes diplomatas, né? A tradição diplomática talvez seja o corpo de funcionários mais sofisticado do Estado brasileiro desde a sua fundação, mas que eu acho que está muito também contaminada pelas tonterias aí do olavismo, e que está pensando globalismo em termos completamente equivocados, né? E que revela uma dificuldade de pensar o Brasil no mundo. Isso também é muito grave. A gente não conversou muito aqui, mas eu queria deixar esse registro que há excelentes, claro, pessoas pensando nisso, mas infelizmente sem a capacidade de influenciar nas políticas de Estado. Vamos ver o resultado das eleições. É muito difícil, acho que a gente avaliar. Mais 4 anos de Bolsonaro, na minha perspectiva, vai significar a destruição completa de política pública, porque é um grupo que é contra a política pública. Eu acho que não é que eles são contra a vacina, ou contra a política educacional, eles são contra a política pública, o que revela talvez um projeto aí que a gente não tem ainda muito desenhado, que é assim, o completo domínio de forças de mercado completamente caóticas, né, definindo políticas, né, sociais e públicas. Me parece que se a gente tivesse que falar um pouquinho de um projeto orgânico que está em marcha, é esse, né? Tanto que é o grupo que apoia efetivamente o bolsonarismo. Então, mais 4 anos, na minha opinião, né, a desigualdade tende a aumentar, a crise social tende a aumentar, porque é um grupo que não responde, sobretudo aos mais miseráveis, né? E eu acho que numa vitória de Lula, né, da centro-esquerda, o grande desafio vai ser recompor o ambiente político, né, pressionado um pouco pelas expectativas da esquerda e, ao mesmo tempo, pela direita, que eu não sei se vai aceitar o jogo, se vai aceitar. Então, vai ser um grande desafio também para o Lula, com toda a sua capacidade de negociação, né? E eu não vejo ainda outros atores, talvez na sucessão, se houver eleições daqui a 4 anos. Aí sim, talvez as forças políticas estejam mais maduras. Então, um pouco esse desenho que eu faria agora, né? Não sei se eu ajudo a criar mais ansiedade ou acalmo quem está nos ouvindo. Não sou muito bom não sou propriamente um otimista, mas, enfim, espero também não ter piorado a ansiedade de ninguém. Tá certo. Marcos, muito obrigado de novo, então, reiterando aqui o agradecimento. E aí eu encerro, né, esse episódio, além de agradecer, claro, ao Marcos, agradecendo a todas as pessoas que nos acompanham no YouTube, que nos ouvem no podcast, que tem também acompanhado o blog do Fora da Política Não Há Salvação, abrigado no site da Carta Capital, e claro, né, não podia deixar de falar disso também a quem tem sido um colaborador aí para manter o projeto vivo, né, seja pelo Clube dos Canais do YouTube, seja por meio do site do benfeitoria.com ou até por outros meios que têm sido encontrados para isso. Então, enfim, dito tudo isso, eu termino por aqui e até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.